Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Um bom dia a você que mais uma vez tem a graça de aqui conosco estar para rezar, e a gente vai colocando diante de Deus a nossa vida e tudo aquilo que a gente está passando nesse dia. Deus seja louvado pelo amanhecer desse dia, e com certeza quero pedir que o Senhor olhe, te abençoe, te proteja cada vez mais. Começar um dia, você sabe que sempre é um privilégio. Começar um dia, você sabe que sempre é uma bênção para cada um de nós. Queremos também hoje olhar para esse evangelho, né? A gente olha hoje para esse evangelho e a gente encontra sempre muita paz e muita esperança. Eu sempre digo e tenho dito cada vez mais que a palavra de Deus, ela tem sido sempre uma força muito grande na nossa vida e aonde a gente está, sabe? Palavra de Deus, quando a gente percebe, quando a gente lê, palavra de Deus, quando a gente começa a observá-la, ela sempre tem um grande ensinamento para cada um de nós. Hoje, então, você vai ver que o ensinamento da palavra de Deus, ele talvez seja direcionado até para o momento que você está passando, que você está vivenciando. É por isso que a gente sempre reza, por isso que a gente sempre coloca diante de Deus tantas coisas lindas e maravilhosas. A palavra de Deus hoje, ela vai nos lembrar que se a gente não tem prioridades, nunca seremos ninguém na vida. Talvez você vai dizer, né? Talvez você vai dizer assim, poxa vida, né, padre, mas parece que tudo a gente precisa se esforçar, tudo a gente precisa lutar, tudo a gente precisa fazer um esforço a mais. Eu diria, não sei se você ainda tem dúvida disso, mas sem prioridades a gente não é nada neste mundo. Eu sempre lembro que para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve, qualquer encruzilhada serve, qualquer atalho serve. Mas eu acredito que você quer chegar em um lugar, né? Eu acredito que você quer coisas boas para você, a sua casa, a sua vida. Eu acredito que você, inclusive, no contexto do evangelho de hoje, quer viver o céu, a vida eterna. E viver o céu, eu sempre lembro que não é depois da morte, não. O céu, ele já começa aqui, agora, nesse exato momento, o jeito como a gente vive a vida, sabe? Então, por isso que o evangelho de hoje, ele vai dizer uma coisa muito importante, sabe? Que a gente precisa ter prioridades na nossa vida. Porque aquilo que você priorizar vai acontecer, tá? Ó, grava aí no teu coração. Aquilo que você priorizar vai acontecer aí no teu coração, na tua casa e na tua família. Então a gente precisa ter prioridades. A gente vai ver nesse evangelho de hoje também que a gente precisa também, sabe, muitas vezes renunciar a algumas coisas para ser alguém na vida. A gente precisa muitas vezes lutar por isso, né? A gente precisa dar esse passo tão importante. O evangelho de hoje vai nos ensinar uma coisa muito importante. A gente vive uma época de muita exposição, né? Eu tenho que expor tudo aquilo que eu tenho. Eu tenho que expor tudo aquilo que eu faço, né? Eu tenho que expor, né, tudo aquilo que
eu tenho e tudo mais. Mas o evangelho de hoje vai lembrar que, né, nem tudo deve ser exposto, nem tudo deve ser falado, nem tudo deve ser compartilhado. Tem algumas coisas que a gente precisa guardar, tem algumas coisas que a gente precisa reter para nós até que o todo aconteça, né? Porque numa época em que a gente vive bastante exposições, né? Você sabe que o fundo do poço, né? Você sabe que o fundo do poço é o lugar mais visitado do mundo, né? Por muitos, né? O fundo do poço é o lugar que é o lugar mais visitado do mundo. Porém, né, a gente não vê nenhuma selfie do fundo do poço. A gente não vê nenhuma selfie, né, alguma fotografia, né, do fundo do poço. O que a gente vê? A gente vê, né, pessoas, né, ostentando, tirando foto disso e daquilo, e nem sempre são coisas reais, verdadeiras e assim por diante. E às vezes a gente sofre porque o outro está tirando essa foto, o outro está demonstrando isso. Mas cuidado, né? Eu volto a te dizer, né? O fundo do poço é o lugar mais visitado por todo mundo. E, no entanto, quase ninguém tira selfie desse ambiente. Então, nem tudo aquilo que aparenta ser, realmente é. É o evangelho de hoje. Mas antes de escutá-lo, né, vamos pedir o Espírito Santo para esse dia. Vamos pedir o Espírito Santo para a tua vida, para a tua casa, dizendo assim: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E que esse Espírito Santo hoje traga até você, seja uma presença na sua vida, né? Toque sempre o teu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, bendito seja o nosso bom Deus que hoje aqui está nos reunindo no seu amor. E queremos olhar para a palavra de Deus, né? Antes de rezar e pedir o Espírito Santo, já rezava, já trazia uma dinâmica desse evangelho de hoje. Agora então vamos olhar. É o evangelho de Mateus capítulo 13, versículo 44 ao 46. Mateus capítulo 13, versículo 44 ao 46. E esse evangelho, com toda certeza, ele vai dizer tantas coisas para você e para a sua casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola,
de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Preste atenção neste evangelho, são só 2 versículos. O reino dos céus é como um tesouro escondido. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens para comprar aquele campo. Ele compra aquele campo. Ele se esforça por comprar aquele campo. Aquele campo não é dele, mas ele é alguém que está procurando. E ele encontra, e ali ele encontra um tesouro valioso e tudo mais. Mas o campo não é dele. E aí a gente olha o que Jesus hoje está querendo dizer para nós. O que Jesus hoje está querendo dizer para nós. Esse homem vai, ele trabalha, ele se dedica, ele renuncia a tantas coisas, porque lá tem um tesouro escondido. Ele se esforça e ele compra aquele campo. E aí sim, o tesouro é dele. Mas veja só, continuando, né? O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola, porque aquela pérola vai agregar valor, vai agregar coisas boas, coisas bonitas para a sua vida e vai fazer muito bem a ele e para aquela casa. Hoje a gente está falando, Jesus hoje usa 2 símbolos, um tesouro e uma pérola preciosa, quem sabe até única, e que esse tesouro e que essa pérola tem uma capacidade de trazer muita coisa boa para quem o encontra. Tem a capacidade de trazer a alegria, a saúde, a paz familiar, né? Sabe aquela sensação de estar bem? Sabe aquela sensação de estar feliz, de estar realizado? Então esse tesouro, essa pérola preciosa, né? Tem o poder de fazer isso. E aí a gente vai olhar hoje o que é que nosso Senhor Jesus Cristo está querendo dizer com isso, sabe? Porque na verdade, o tesouro, na verdade a pérola, é Jesus. É Jesus, sabe? O tesouro é Jesus. O tesouro é Jesus. E aqui eu vou te lembrar, né? Que se a gente tem Jesus na nossa vida, a gente sabe o que vai acontecer. Se a gente tem Deus na nossa vida, a gente sabe o que vai acontecer. Mas tome bastante cuidado. Tome bastante cuidado, porque, inclusive, né, existem pessoas que brincam com Deus. Isso é muito triste. Existem pessoas que brincam com a fé. Existem pessoas que brincam, né, com a igreja. E o que eu digo isso, né? O que é esse brincar? Às vezes estão na igreja, mas não entenderam o que é a igreja. Às vezes estão, né? Estão numa religião, mas não praticam a religião. Às vezes se dizem de Jesus, mas de Jesus tem pouca coisa. Tem pouca coisa. Então hoje, quando Jesus vai nos contar esta história, esta parábola, o tesouro é Jesus. E esse tesouro, a pérola, é Jesus. E é capaz de dar tantas coisas boas. Eu já digo cada vez mais, quando uma pessoa encontra Deus, a sua vida é transformada. Quando uma pessoa é de Deus, a sua vida é transformada. Eu lembro para todas aquelas pessoas que são de Deus que vão passar por provação, por tentações,
por ventos contrários. Eu lembro e gosto de lembrar sempre, eu tenho essa liberdade de falar isso para você. Quem encontrou Jesus também vai encontrar, né, neste caminho, nessas estradas da vida, também vai encontrar pessoas maldosas, pessoas com segundas intenções e assim por diante. E nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina uma coisa muito importante, que a gente precisa cortar a raiz de toda e qualquer maldade que se aproxima da nossa vida. Às vezes dá medo, às vezes custa, às vezes a gente fica ansioso, a gente perde sono e assim por diante. Mas às vezes algumas situações elas aparecem na nossa vida e a gente precisa cortar, afastar-se. Eu gosto de usar aquela expressão: a gente deve ser bom, mas não pode ser bobo. Né? A gente deve ser bom. Nunca perca a tua capacidade de ser uma pessoa boa, de ajudar, de fazer o bem. Talvez você já sofreu decepções por causa disso. Talvez você já se deparou com pessoas com segundas intenções. E são pessoas que não te fazem bem. E que a gente precisa dar um tempo. E que a gente precisa cortar. Mas a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente tiver uma proteção muito grande na nossa vida e no nosso coração. O tesouro, a pérola, ou seja, Jesus Cristo. Então, o tesouro é Jesus. O campo é a igreja. O campo é a igreja. O campo é a oração, o esforço, a família, toda a renúncia que você fez. É por isso que eu comecei nosso momento de oração aqui dizendo assim: quem não tem prioridades, jamais será alguém na vida. Se você não tem prioridade, você não vai ser ninguém na tua vida. Porque aquilo que a gente prioriza vai acontecer na nossa vida. Aquilo que a gente prioriza vai acontecer na nossa vida. Eu dizia para você, né? Dizia para você que o fundo do poço é o lugar mais visitado. Sabia disso? Vou dizer de novo, né? O fundo do poço é o lugar mais visitado do mundo. Talvez até a gente já visitou o fundo do poço. Porém, quem é que tira uma foto, uma selfie lá do fundo do poço? Quando está lá no chão. Né? Porque hoje as pessoas, elas têm uma necessidade muito grande de expor, de se mostrar, de criar um mundo fantasioso que não existe. E ainda depois são capazes de dizer que são vítimas do mundo, da sociedade, daqueles que têm mais dinheiro e não sei o quê. Ei, né? Então muitas vezes você se pergunta mais: poxa vida, eu tô assim, e essa pessoa tá assim, olha a foto, olha isso e tudo mais. Ninguém tira selfie quando está no fundo do poço, né? Quantas fotos, quantas imagens a gente vê por aí que são tudo fantasia, né? Tudo fantasia. Se cria um mundo irreal. O que esse evangelho de hoje ele nos ensina? Que tem um tesouro escondido e que às vezes passa despercebido. E o que esse evangelho de hoje nos ensina? Que às vezes não dá para mostrar a todos, né? Não dá para mostrar a todo mundo aquilo que a gente tem, aquilo que a gente está buscando. Olha o esforço desse homem, né? Ele procurava alguma coisa para a sua vida. Olha o exemplo do homem do evangelho de hoje, né? Ele procurava algo para a sua vida. E de repente ele estava caminhando num campo e ele encontrou um tesouro escondido. O tesouro estava escondido. Não era dele. Estava escondido. E ele encontrou. Olha só o que ele fez. Ele não tirou uma selfie, né, daquele tesouro e postou. O que ele fez? Ele voltou para casa e ele começou a trabalhar.
lutar. A palavra de Deus aqui não diz o quanto ele lutou. A palavra de Deus aqui não diz o quanto ele renunciou. A palavra de Deus aqui não diz o quanto ele se sacrificou. Mas qual era a prioridade desse homem? Comprar o campo. Porque se ele conseguisse comprar o campo, o que ele teria automaticamente? O tesouro escondido que estava ali. Então ele se dedicou, ele trabalhou. Vejam, a gente não pode contar para os outros tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida. A gente não pode expor para os outros tudo aquilo que a gente está passando. Porque nem todo mundo comunga da tua luta. Nem todo mundo tem as mesmas prioridades que você tem. Nem todo mundo é capaz de se sacrificar para comprar o campo. Tem muita gente por aí querendo o tesouro. Tem muita gente por aí querendo a pérola preciosa. Mas não são capazes de lutar, trabalhar para comprar aquele campo. É um ensinamento hoje fantástico para a nossa vida. Se você talvez está com alguma dúvida, se você talvez está se incomodando com alguma coisa, se você talvez está preocupado com alguma coisa, lembre-se, que todo o esforço que você está fazendo, lembre-se que toda a renúncia que você está fazendo, se você está fazendo, ou se você já fez, ou se você vai precisar fazer ainda, tem um objetivo, é comprar aquele campo, porque lá está o tesouro. E onde está o tesouro vai estar a tua felicidade. Vai estar tantas coisas boas, tantas coisas bonitas vão estar ali. Então, na nossa vida, a gente precisa ter prioridades. Porque se você não tiver prioridade, volto a dizer, você não vai ser ninguém. Se você não tiver prioridades, você vai viver culpando os outros. Se você não tiver prioridades, você vai viver invejando os outros. Então, volto a dizer, existe tantos tesouros escondidos por aí, Existem tantos tesouros escondidos por aí. Tantos tesouros escondidos por aí. Eu volto a dizer, o tesouro é Jesus. O campo é a igreja, a oração, o esforço, a família, toda a renúncia que a gente pode fazer. Porque quando a gente acha um tesouro, o nosso coração está em paz. Quando a gente encontra Jesus, o nosso coração está em paz. Mas cuidado, cuidado para não usar também de Jesus para se aproveitar, viver uma vida que não é real e assim por diante. Então, meu irmão, minha irmã, hoje a gente aprende uma coisa tão linda com Jesus. Hoje a gente aprende uma coisa tão linda com Jesus. Se a gente não tiver prioridade, se você não tiver prioridades, você não vai ser ninguém na vida. Se você não lutar, o tesouro está aí. Quando você encontra ele, trata de trabalhar, de lutar para comprar o campo. Porque tem muita gente que quer só o tesouro. E aí fica se aproveitando dos outros. Tem gente que quer só, como eu digo, as coisas boas da vida. Tem gente que quer aproveitar e quer curtir o mundo, mas não quer trabalhar, não quer se sacrificar, não quer doar-se. Olha o que Jesus diz, O reino de Deus, o reino dos céus. O reino dos céus é a tua vida. O reino dos céus é a paz que você tem no teu coração. O reino dos céus é a tua família que você tem. O reino dos céus, sabe? O reino dos céus é a tua alegria de viver. O reino dos céus é você estar feliz, estar em paz consigo, ter uma família boa e maravilhosa. O reino dos céus é como um homem que encontra um tesouro. Vai, trabalha, vende tudo para comprar aquele campo e ter aquele tesouro. Ou seja, o reino dos céus a gente conquista,
a gente luta, a gente compra, entre aspas aqui, né? Ou seja, a gente coloca o nosso esforço, né? A gente vai renunciando a isso, renunciando àquilo. E aí quando a gente tem, sim, a nossa vida está em paz. Mas olha só, nunca a gente pode se acomodar. Nunca a gente pode ficar parado. A gente não pode se acomodar. A gente não pode ficar parado. A gente não pode, né, esperar as coisas caírem prontas do céu. Nenhum tesouro, nenhuma pérola preciosa vai cair pronta do céu. Não vai. Mas não vai mesmo. Então, né, eu volto a dizer, se você está cansado, talvez se você está aborrecido, se talvez você está preocupado com alguma coisa, primeiramente, né, consagre tudo a Jesus. Peça a Deus, tá? Entrega a Deus. Abre teu coração para Deus. Abre teu coração para Deus. E Deus, Ele toca, Deus olha, Deus protege, Deus ampara, né? Deus coloca a luz no teu caminho. Mas Ele não vai colocar isso sem o teu esforço, sem a tua dedicação, sem, né, a tua busca e assim por diante. É assim, né, que a gente vai dar um passo a mais na nossa vida. Então a gente finaliza esse momento, tá? Eu volto a dizer, né? Existe um tesouro escondido que às vezes passa despercebido. Talvez tenha algumas coisas que estão passando despercebidos na tua vida. Volto a dizer, não dá para, né? Às vezes não dá para mostrar a todo mundo o que se tem, o que se quer, o que está se sonhando. Né? Não dá. Né? Porque infelizmente, né, nem todo mundo comunga daquilo que você comunga. E é assim que a gente finaliza esse dia. Eu desejo uma quarta-feira abençoada para você. Desejo uma quarta-feira, né, cheia de Deus, cheia de proteção sobre a sua vida. E vamos agora, então, finalizar este momento dizendo assim: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. E desça sobre você e sobre a tua casa a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique bem, fique com Deus e que Ele sempre te acompanhe.